Hoje a gente vai falar de um dos maiores e mais assustadores mistérios de todos os tempos, o incidente do Passo Dyatlov. É um nome que, para quem já ouviu falar, arrepia na hora. Traz à mente imagens de neve, um silêncio mortal e um medo que ninguém consegue explicar. E tudo começa aqui, com essa frase da investigação original, uma força natural irresistível. Uma conclusão, vamos combinar, super vaga e que não satisfaz ninguém. Que força seria essa, afinal? Bom, é isso que a gente vai tentar entender agora. Então, vamos voltar no tempo. A nossa história se passa lá no inverno de 1959. Um grupo de 9 alpinistas soviéticos, todos muito experientes, partiu para uma expedição bem difícil nos Montes Urais. Só que eles nunca mais voltaram. E olha, isso aqui é um ponto crucial. Essa galera não era amadora, muito pelo contrário. A trilha era de grau 3, a mais difícil que existia na União Soviética na época. Coisa de atleta de elite mesmo. E saber disso torna tudo o que aconteceu depois ainda mais bizarro. E aqui estão eles, os 9 caminhantes. Eram jovens, estudantes, engenheiros, cheios de vida, liderados pelo Igor Dyatlov. Dá uma olhada nas causas das mortes. 6 morreram de hipotermia, o que até faria sentido, mas os outros 3, ferimentos gravíssimos, trauma torácico, lesão fatal no crânio, é aqui que a história começa a ficar estranha. A linha do tempo aqui mostra como tudo foi rápido. Em questão de dias, a expedição virou uma tragédia. Mas a descoberta de tudo o que aconteceu levou meses, com os corpos sendo encontrados aos poucos, cada descoberta revelando um pedaço mais assustador do quebra-cabeça. Agora a gente vai para o coração do mistério. O que as equipes de busca encontraram na montanha não deu resposta nenhuma. Pelo contrário, só gerou mais e mais perguntas. Essa é a grande questão. Pensa comigo. Você está num frio de 30 graus negativos, com um vento cortante. A barraca é a sua única chance de sobreviver. Porque, em sã consciência, alguém fugiria de lá para uma morte praticamente certa na neve. Alguma coisa muito terrível deve ter acontecido. A cena que encontraram era simplesmente caótica. Primeiro, a barraca foi rasgada pelo lado de dentro, ou seja, eles estavam desesperados para sair. Saíram deixando tudo para trás: equipamentos, comida e, o mais importante, os sapatos. As pegadas mostravam que fugiram descalços ou só de meia na neve. E os corpos? Alguns com ferimentos internos brutais, mas sem nenhum arranhão por fora. E para piorar, uma das vítimas foi encontrada sem a língua e os olhos. E ainda por cima, algumas roupas tinham vestígios de radiação. Cada detalhe é mais inexplicável que o outro. E essa frase do médico legista da época resume bem o nível da coisa. Ele disse que a força necessária para causar aqueles ferimentos seria comparável à de um acidente de carro. Um acidente de carro, no meio do nada, numa montanha coberta de neve. Como isso é possível? Bom, com um cenário desses, é claro que ao longo dos anos surgiram dezenas de teorias para tentar explicar o que aconteceu. E tem de tudo, de fenômenos naturais a testes militares secretos e até coisas mais sobrenaturais. A explicação mais comum, e a que a Rússia adotou oficialmente numa nova investigação em 2020, é a da avalanche. A ideia é que uma massa de neve caiu em cima da barraca e eles tiveram que rasgar o tecido e fugir às pressas. Só que essa teoria sempre teve vários problemas. Os primeiros investigadores não encontraram nenhum sinal claro de avalanche no local. A inclinação da montanha ali nem era tão íngreme. E as pegadas não pareciam ser de gente correndo em pânico. Pareciam mais de uma caminhada organizada. Fora que alpinistas experientes como eles acampariam num lugar com risco de avalanche, é um debate que durou décadas. E é por causa desses furos que outras teorias surgiram. Uma fala sobre um vento catabático, que é um tipo de rajada super rara e violenta que poderia ter feito eles entrarem em pânico. Outra, bem interessante, é a do infrassom. O vento na montanha poderia gerar um som de frequência tão baixa que cause pânico e confusão mental. E claro, tem a teoria da conspiração, a de que eles viram um teste de arma secreta soviética e por isso foram silenciados. E essa teoria militar ganha força com uns fatos bem esquisitos. Na mesma noite, outro grupo de alpinistas, a quilômetros de distância, disse ter visto esferas laranjas no céu. O investigador do caso foi ordenado por seus superiores a simplesmente ignorar esses relatos. E, de repente, a investigação foi fechada e os arquivos se tornaram secretos. Bem suspeito, né? Por mais de 60 anos, o mistério ficou parado no tempo,
alimentando documentários, livros e a imaginação de muita gente. Até que, bem recentemente, a ciência moderna decidiu dar uma nova olhada no caso. O ano é 2021, e foi aqui que tivemos talvez o avanço mais importante em décadas, que trouxe a velha teoria da avalanche de volta para o centro da discussão, mas de um jeito totalmente novo. Um grupo de cientistas suíços resolveu usar tecnologia de ponta para simular as condições da neve naquela montanha. Eles usaram até a mesma tecnologia de animação do filme Frozen, da Disney, para entender como a neve se comporta. O foco deles era num tipo bem específico de avalanche. E a descoberta deles foi incrível. O modelo mostrou que uma placa de neve, acumulada pelo vento, poderia ter deslizado horas depois do grupo montar a barraca. E mesmo numa inclinação suave, esse deslizamento teria força o suficiente para causar aqueles ferimentos de esmagamento, mas sem deixar os sinais de uma avalanche comum. Isso explicaria as lesões e a fuga desesperada. Então, no fim das contas, a ciência resolveu o mistério? Bom, essa simulação de 2021 nos deu a explicação mais plausível e cientificamente completa que já tivemos. Uma avalanche de placa tardia, um evento raro, mas perfeitamente natural. Ela consegue conectar as lesões, a fuga da barraca, a falta de sinais óbvios. Mas, e as esferas laranjas no céu, e o segredo todo do governo soviético? Talvez a explicação mais simples seja correta. Ou talvez, só talvez, a montanha ainda guarde alguns segredos para si.